Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, versículos 42 ao 46. Glória a Deus. Mateus capítulo 21, versículo 42 ao 46. Quem não tiver, irmãos, com a Bíblia, os irmãos que têm, olha do lado, fica ao lado, para que a pessoa também possa ler junto com vocês. Vamos ajudar uns aos outros aí. Quem tem Bíblia, junta com quem não tem, e vamos fazer uma leitura bem atenciosa. Eu sei que tem muitas pessoas que têm outra versão, mas acompanhe, que eu tenho certeza que o sentido da palavra não vai mudar. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Diz-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que deu os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinha por profeta. Amém, queridos? Podem sentar. Glória a Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Queridos, de ontem para hoje eu tive uma experiência que, de certa forma, eu gostei. Meu celular deu problema, e eu estava acostumado a fazer as pregações com o celular, porque ajuda muito. Mas aí, com o celular quebrado, foi necessário eu pegar os meus livros, que já estavam todos empoeirados, tirei a poeira deles, coloquei sobre a mesa, e depois eu fiquei olhando, um celular substituía tudo isso. Dei graças a Deus, fiquei feliz, fiquei alegre, irmãos, porque a minha mesa já estava novamente cheia de livros, dicionário Aurélio, dicionário bíblico, dicionário Divine, comentário bíblico de Bacon, e 2 Bíblias, fora o caderno. Então, é uma responsabilidade muito grande, irmãos, porque aqui a gente não tem que estar pregando a palavra de Deus aqui com mensagens prontas de internet, não. Se a mensagem tem vindo do céu, então ela tem que vir nova. Amém, queridos? Tem algumas mensagens aqui que eu estava tentando fazer, mas mensagem que já tinha sido pregada. Mas eu digo, eu quero trazer algo novo da parte do Senhor para a igreja. E Deus, Ele me concedeu essa oportunidade, queridos. E como os irmãos sabem que eu gosto muito de pregar lendo a Bíblia, eu peço que os irmãos continuem com a Bíblia aberta. E em Mateus capítulo 21, que nós lemos, a passagem que nós lemos, Jesus, Ele ensinando aos discípulos e também ensinando alguns fariseus
e escribas e sacerdotes que estavam só escutando e vendo as ações de Jesus procurando uma oportunidade para prendê-lo. A Bíblia diz que Jesus ele conta uma parábola sobre os lavradores. E diz, querido, que um homem ele planta uma vinha. Diz aqui, chegando o tempo, houve uma parábola, houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado e construiu nela um lagar, e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos e lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram e mataram, e outros apedrejaram os outros. Depois enviou o seu servo o maior número de pessoas, e os primeiros que fizeram o mesmo. E por último enviou o filho, dizendo: terão respeito pelo menos do meu filho. E a Bíblia diz que mataram o filho daquele homem. E Jesus estava explicando àquele povo que do mesmo jeito foi com Deus. A seara é de Deus, a vinha é do Senhor. Os profetas enviados são de Deus. Todos os homens levantaram de Deus. Mas Israel, irmãos, era um povo mau. Era um povo que gostava de matar profetas. Era um povo que não queria ouvir a voz de Deus. Era um povo insensato. Era um povo de coração de dura cerviz. Era um povo de coração mau continuamente, como está escrito na Bíblia. Então Jesus, ele pega e fala para aquele povo estes versículos que nós lemos. E o que eu acho interessante é que Jesus ele não usa suas próprias palavras, mas ele usa uma palavra que o próprio Davi, o salmista Davi, no Salmo 118, peço que os irmãos abram 118, versículo 22 e 23, no Salmo que diz assim, Salmo 118. Veja o que é que diz a palavra de Deus. Salmo 118, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: louvo a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Jesus já estava falando que ele era a pedra. A pedra rejeitada. A pedra, quando fala pedra de esquina, é o mesmo que a pedra angular. A pedra rejeitada, queridos, Deus ele pega e coloca como pedra angular. A pedra que fica no centro da porta. A pedra que fica aonde as pessoas, quando chegar naquele lugar, se depara primeiro por ela. Mas um certo dia ela foi rejeitada pelos edificadores. Os edificadores são todos aqueles que conhecia a palavra de Deus de frente para trás e de trás para frente. E eu quero abrir uma aspa aqui e dizer a todo o povo de Deus que por aumentar a tecnologia, por aumentar a quantidade de informação através da internet, eu quero dizer, tem muita gente buscando mestres e doutores para si mesmo, não observando a essência da palavra. Então, a multidão de palavras, há muitos tropeços, como diz a palavra de Deus. Diga amém. O profeta Isaías também fala sobre esta pedra.
Vamos para Isaías, capítulo 8. Profeta Isaías, capítulo 8, versículo 14 e o 15 diz assim: então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo as duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e lançados e presos. Observe que há muitos e muitos mil anos atrás, antes de Cristo, já se falava da pedra angular, da pedra rejeitada. E esta pedra, queridos, é Jesus. Esta pedra é Jesus. Diga amém. Isaías capítulo 28 também vai falar sobre essa pedra. Capítulo 28, versículo 16 diz assim: portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Aquele que crê, não se apresse. Tem outras Bíblias que diz: aquele que crê não será confundido, não vai se apressar em sair do lugar. Queridos, eu estava meditando sobre esses textos e estava observando algumas situações em relação à pedra. Jesus, quando ele veio ao mundo, queridos, ele tinha o objetivo, ele tinha certeza daquilo que ele estava fazendo, e ele sabia a obrigação dele aqui na terra. É por isso que em João 13,16 diz: é por isso que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O profeta disse: todos que creem, não se apresse. Glória a Deus. Quem crê em Jesus, vive como Jesus viveu. A pedra, querido, ela é dura. Ela é dura. Ela não se move facilmente. A pedra tem valor. Glória a Deus. A pedra, que é Jesus, está edificada sobre a terra. Jesus veio, pregou a palavra, colocou a base sobre a terra e disse: agora vamos edificar a nossa casa, a nossa vida, o nosso dia a dia sobre a rocha, sobre a pedra que é a nossa base, e o nome dela é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Ele é a nossa pedra, queridos.
Quem está firmada sobre ela não será confundido. E Jesus, ele, explicando essa parábola, diz: nunca leste o que foi escrito, o que está escrito? Porque Jesus estava falando para pessoas que entendiam a palavra. Jesus estava falando com doutores da lei, fariseus. Era uma seita naquele tempo que conhecia as Escrituras. Por isso que eles estavam seguindo a Jesus, que era para ver aonde Jesus ia errar. E Jesus faz lembrar a ele: olha, nunca leste o que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça, de ângulo, pelo Senhor. Foi feito isso, é maravilhoso aos nossos olhos. Até hoje, querido, essa pedra ainda continua sendo rejeitada. Há muitos doutores, conhecedores da palavra, por conhecer tanto as Escrituras, estão rejeitando a pedra que é Jesus. Porque a palavra de Deus, irmãos, o discernimento quem dá é o Espírito Santo de Deus, e não o próprio homem, ou a cultura, ou as Escrituras, ou alguns livros. Tem pessoas que estão se firmando nisso, pastor, mas tem que entender uma coisa, que a palavra de Deus diz, que quem dá o discernimento da palavra é o Espírito Santo. E se você estiver querendo conhecer a palavra de Deus, primeiro você precisa aceitar a Jesus. Porque quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. E quando você recebe o Espírito Santo, você tem o discernimento da palavra. E quem tem o discernimento da palavra está firmada na pedra que é Jesus, e não se move fácil. Oh, aleluia! Você não se move fácil, sabe por quê? Porque você está firmado na rocha verdadeira que é Jesus. Pode vir vento e não derruba a sua casa, porque você está firmada na rocha verdadeira. Pode vir os ventos, pode vir a tempestade, pode vir alagamento, pode vir o que for, mas a sua base é Jesus, a pedra que foi rejeitada pelos santificadores, agora está sendo valorizada pelo povo de Deus. Esses edificadores aqui, irmãos, Jesus está falando sobre o povo de Israel, porque ele próprio diz: olha, eu vim para o meu povo e o meu povo me rejeitou. Glória a Deus. Eu vim para o meu povo e o meu povo me rejeitaram. Aí Deus pega, não tira, mas agora chama outra nação e coloca. E essa nação está dando mais fruto do que o próprio Israel. Como está escrito aqui: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. Agora não é mais Israel. A salvação agora não está só em Israel. A salvação agora está em todo aquele que crê em Jesus Cristo. Aleluia! Todo aquele que firma os seus pés na pedra angular que é Jesus Cristo. Pode ser qualquer nação do mundo, aceitou Jesus, recebe a salvação. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Como a hora se passa tão rápido, meu Deus. Então, observe uma coisa. Eu vou logo adiantar a mensagem. Jesus começa a separar os discípulos, e a Bíblia diz que teve um homem chamado Simão. E Jesus olha para Simão e diz: agora tu não vai ser chamado mais de Simão, filho de Jonas,
E procurando saber no dicionário, queridos, a palavra Pedro significa pequenas pedras em movimentos. Pequenas pedras em movimento. Oh, aleluia! Olha o mistério que Deus já tinha com Pedro. Jesus, na sua inocência, irmãos, ele já conhecia Pedro, o caráter de Pedro, a forma de Pedro agir. E eu quero te dizer uma coisa: Deus conhece os Pedros que tem aqui dentro da igreja. Deus conhece os Pedros que tem aqui dentro da igreja. Então se prepara nessa noite, que essa mensagem é para você. Aleluia, glória a Deus. Escuta. Aleluia. Mateus 16. Oh, aleluia, glória a Deus. Mateus 16, 18. Veja o que é que diz. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero dar uma pequena explicação aqui sobre esse versículo. Tem muitas pessoas que acham que Pedro é o primeiro e tem que ter pessoas para suceder Pedro, mas não é assim que o texto diz. Observe que se você for ler antes, Pedro faz uma revelação da parte de Deus para Jesus, porque Jesus, ele diz aqui, olha, quem perguntam de mim o que sou, né? E falaram muitas coisas, mas Pedro, ousado, irmãos, ainda mesmo sem ter o Espírito Santo na sua vida, porque se você observar, o Espírito Santo ainda não estava na vida dos discípulos, dos apóstolos, que ele tinha separado. Mas diz aqui, queridos, que Pedro, ele foi usado por Deus para trazer uma mensagem, porque quando tem ousadia, irmãos, Deus olha e diz assim: eita, que homem valoroso, então eu vou usar ele agora. Aí ele diz para Jesus, e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Aleluia! Eu quero te dizer nessa noite, eu não sei qual a tua condição, mas eu quero te dizer uma coisa: se no teu coração tiver um desejo de ser usado por Deus, Deus vai te usar nessa noite e vai te salvar. Oh, aleluia, glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Eu não cheguei nem na metade da mensagem, mas já é 9 horas, pastor. Mas eu quero dizer, eu quero prolongar, quero continuar a mensagem. E quero dizer uma coisa à igreja. Continuou o texto que diz assim, olha, veja, 18, né? Foi 18 que nós lemos. Glória a Deus. Diz assim: eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Escute uma coisa: Jesus, ele estava dizendo a Pedro que foi sobre essa palavra, essa firmeza. Pedro, sem entender, irmãos, ele estava firme na rocha, ele estava firme em Jesus, na pedra verdadeira, ele estava firme. Por isso que Jesus trocou o nome dele. Ele disse: vou te chamar de Pedro. Por quê? Porque o sentido de Pedro é pequena pedra, mas é pedra. E Pedro é movimentado. Que Pedro, se você observar, a gente aprende muito com Pedro, tanto com os erros como com os acertos. Mas é disso mesmo que Jesus quer. Já ouvi um ditado dizer que é melhor errar, né, tentando, de que nunca tentar, nunca dar um passo à frente. Se você der um passo à frente, você errar, soube de experiência, e você continua dando outro passo. Mas se você nunca der um passo, você nunca vai errar e nunca vai acertar. Vai ficar no mesmo caminho. Isso para o reino de Deus não serve.
Porque a Bíblia diz que quando Deus ele pegou os talentos e deu a cada um, mandou todo mundo fazer o quê? Granjear. Mandou todo mundo negociar o talento. Faça aí com o talento aí. E teve um que enterrou. Foi considerado como servo mau, servo negligente. Então não serve para Deus. Se você tem um talento, continue se esforçando, continue aperfeiçoando o seu talento. Se for para estudar, estude mais. Se for para fazer mais coisas, faça mais. Mas Deus, Ele quer ver você fazendo alguma coisa para o reino de Deus. Oh, aleluia! E diz aqui: e desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer por muitos dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Queridos, Pedro, quando ele recebe essa mensagem de Jesus, ele já sabia a responsabilidade que tinha. E a Bíblia diz que Jesus disse: olha, ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do alto. A Bíblia diz que todos ficaram em Jerusalém, quase 120 pessoas, e ali eles foram cheios do Espírito Santo e foram aptos para sair para pregar, porque não é fácil pregar as Escrituras sem ser revestido do poder. Por isso que Jesus disse: olha, ficai em Jerusalém até que sejais revestido. Mas antes, se você observar, Jesus, quando ele ressuscitou, ele entrou no meio dos discípulos e soprou-lhe o Espírito Santo. Ou seja, eles aceitaram Jesus. E Pedro, depois de ter passado por tantas situações, ele escreve uma carta, a sua primeira carta, que está escrito lá em 1 Pedro. Convido os irmãos a abrir lá. Estou finalizando porque é muito rápido o tempo. 1 Pedro, capítulo 2. Veja o que é que Pedro ele fala: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e todo fingimento, e inveja, e todas murmurações, desejar efetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Aí versículo 3: e que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então Pedro está querendo dizer assim: olha, não sou eu apenas, Pedro, aquela pedra em movimento, não. Eu quero dizer, sou eu só, não é vocês também. Ele diz: vocês também são pedras vivas, edificadas por casa espirituais. Oh, aleluia! O Espírito Santo disse a Pedro: olha, diz a esse povo aí, para esse povo de idolatrar, que todos eles também são pedras em movimentos. Por isso que Pedro diz que nós somos pedras vivas, edificada casa espiritual. Mas também tem uma coisa: casa edificada, aleluia, nós somos pedra. Mas também, queridos, a Bíblia fala sobre a questão do edifício. Aí eu volto. Posso pegar mais 5? Pegar mais 5 aqui. Aí eu volto para aquele texto lá em Isaías. Glória a Deus. Não, está aqui. Isaías 28. Eu consigo manejar um pouquinho a Bíblia, graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus: portanto, assim diz o Senhor Jeová, 28 e 16, 17. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada e pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se
trarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Ele está falando aqui sobre linha e sobre prumo. Muitas vezes o crente, ele quer ser pedra, mas ele quer ser pedra redonda, ele quer estar embolando por todo canto. Mas crente não é pedra redonda, é pedra angular, é pedra de esquina, é pedra que é firmada, é pedra que não se move do lugar fácil, não, irmão. E se você está edificando a sua casa sobre a rocha, eu quero dizer uma coisa: a Bíblia a gente acabou de ler aqui, diz que ele usa a linha e usa o prumo. Tem crente que não gosta de doutrina, tem gente que não gosta de culto da palavra, tem gente que não gosta de exortação, de repreensão, tem gente que não gosta de ouvir a verdade, tem gente que quer ouvir qualquer pessoa menos a palavra. E não é assim, porque para ser pedra viva, edificada na rocha que é Cristo, tem que ter prumo e tem que ter linha. E eu agradeço a oportunidade.